Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana, intitulado Imaginação Ativa, o que é e como fazer, né? Bom, na aula anterior nós falamos um pouco sobre o que é imaginação ativa, né? Imaginação ativa é uma técnica de assimilação de conteúdos inconscientes criada por Jung, tá? A gente tem que levar em consideração que quando a gente utiliza o termo técnica, né, para Jung, a gente está muito mais próximo do conceito de techne grego, né, da poesis, ou seja, essa técnica em Jung é muito mais uma poética, né? Essa técnica em Jung é muito mais uma poética do que uma razão instrumental, né? Uma razão instrumental que vai estar a serviço do controle, tá? Então, a técnica, o problema da técnica no século XX foi levantado de um modo epistemológico, a partir da filosofia crítica, né? Justamente como sendo um sinônimo de racionalização, de razão instrumental, de controle burocrático da ação humana, né? De instrumento de dominação, de instrumento de poder. Tudo isso cai por terra na clínica do Jung. E há vários elementos clínicos, né, que mostram como esse modelo de técnica simplesmente não funciona, tá, na psicologia do Jung, né, na prática, na poética clínica. Tá? Simplesmente porque, no caso da imaginação ativa, tá, o ego não pode deter o controle das imagens do inconsciente. O ego não vai se apoiar em nenhum discurso racional, em nenhuma razão instrumental, em nenhuma razão de controle das imagens do inconsciente, até porque isso seria impossível. As imagens do inconsciente são imagens profundamente reveladoras, transformadoras, avassaladoras, objetivas, luminosas, né? São forças vivas da natureza e nós não temos esse controle sobre a natureza. Tá? Sem falar que é justamente esse excesso de controle, esse excesso de técnica que está nos matando. Tá? O excesso de controle na sociedade que a gente vive hoje é algo profundamente adoecedor. Né? Por exemplo, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma tentativa de controle, né? De controle do tempo. O sujeito ansioso ele está o tempo todo tentando controlar o tempo. Ou seja, em função do ego. Por quê? Porque para o inconsciente não existe essa distinção rigorosa entre passado, presente e futuro. O inconsciente, inclusive, pode apresentar uma percepção extratemporal, extrasensorial, espacial, atemporal, né? O que mostra que tentar controlar o tempo é uma tentativa geralmente frustrada, mas que o mundo moderno nos leva a fazer. Ou seja, o mundo social, a organização social, grande parte é responsável pelo nosso adoecimento. Tá? Então, a gente não pensar a técnica dessa forma, a técnica como instrumento, como controle, como dominação, certo? É a gente pensar uma poética, a gente pensar uma poética a partir das imagens do inconsciente. Tá? Eu falei também um pouco sobre a diferença entre imaginação ativa e imaginação dirigida. Tá? A imaginação ativa é espontânea, é lúdica, é criativa. Tá? Quando nós abrimos espaço no campo da consciência para que o inconsciente possa agir, lembre-se do princípio da não ação, tá? Que está presente no Segredo da Flor de Ouro. Eu fiz aqui um mini curso no canal justamente sobre o Segredo da Flor de Ouro, que nós devemos abrir mão de todas as técnicas, né, de todas as tentativas de controle, de todas as tentativas de impor uma direção, de imprimir uma direção na análise, para que nós possamos simplesmente deixar o inconsciente agir. Tá? Então, imaginação dirigida não é imaginação ativa, porque na imaginação dirigida
Deite-se, imagine que você está caminhando na beira da praia e de repente do meio do oceano surge um monstro devorador. Tudo isso é uma tentativa de instrumentalizar o inconsciente, né? Eu não estou dizendo que em outro contexto, em outra situação, isso não possa ser possível, nem possa estar correto. É que simplesmente não se adequa à proposta e à visão clínica epistemológica que Jung possuía da psique, da alma humana e dos seus complexos, né? Também falei um pouco sobre a relação da imaginação ativa como sendo uma espécie de variante da auto-hipnose, né? A gente pode considerar assim, mas é uma variante de auto-hipnose, ou seja, não é hipnose, né? Não é hipnose por quê? Porque na hipnose há a intensificação do estado emocional, né? Há o afrouxamento da consciência, da tensão da consciência, há o abaixamento do nível mental, e por meio da sugestão e da boa obediência psíquica, o sujeito se coloca nas mãos do hipnotizado, ou seja, ele passa a ter as suas ações conduzidas pelo hipnotizador, né? O hipnotizado se coloca a serviço do hipnotizador ou do hipnólogo, daquele que vai conduzir a hipnose, né? Também a imaginação ativa não é isso, por quê? Porque não há essa tentativa de condução, certo? Não há essa tentativa de condução de que o paciente deve estar no estado de sugestão, ou seja, no estado de boa obediência psíquica e no estado amplificado do ponto de vista emocional. Porém, a emoção, pessoal, e aí é que tá, eu insisto muito aqui no canal sobre o papel das emoções. Eu criei aqui um minicurso, fiz um minicurso chamado Estados Emocionais da Alma e o Fenômeno da Sincronicidade, porque eu gosto muito de definir a ciência, né, como aquilo que, o conhecimento científico, aquele conhecimento que a gente pode observar, mensurar e replicar, né? Observar, mensurar, o que significa mensurar? Mensurar significa medir. Medir significa interagir dois corpos, né? Por meio de uma escala. Ou seja, dizer onde começa e dizer onde termina. E replicar é conseguir encontrar um padrão para que aquilo possa ser refeito, aquela experiência possa ser refeita por outros cientistas, que fazem parte daquele campo, daquele horizonte epistemológico, daquela comunidade de peritos, tá? Ao medir o estado emocional, porque a emoção a gente consegue medir, dizer quando começa o estado de maior intensidade, a gente pode criar escalas, testes para verificar os estados emocionais, nós terminamos de algum modo trabalhando dentro desse horizonte epistêmico com a sincronicidade, ou seja, a partir de uma perspectiva da sua mensuração. Ou seja, sem a atitude simbólica que é criada pela consciência, e não há, a partir do inconsciente e pela consciência, trabalhando como fenômeno de adaptação, sem a atitude simbólica, cuja raiz é sempre o estado emocional, não existe nascimento da consciência sem emoção, não existe manifestação da imagem arquetípica sem emoção. Para Jung, nós conseguimos avaliar melhor o fenômeno. No caso da imaginação ativa, é necessário que nós estejamos também com o estado emocional intensificado, tá? Na próxima aula, quando eu for explicar exatamente como se pratica a imaginação ativa, eu vou explicar isso melhor, tá certo? E aí, eu falei um pouco também sobre o fato da gente não interpretar a imaginação ativa. Porque como o que mais vale na imaginação ativa é justamente a imagem, sempre que a gente vai tentar interpretar essa imagem, a gente termina substituindo essa imagem pelo quê? Por um conceito. A gente tende a substituir a imagem pela palavra. Tende a substituir uma imagem por uma palavra, tá certo? E aí a gente cai no aspecto unilateral da consciência. Porque a imaginação ativa possui um elemento artístico, certo? Da experiência, possui
O próprio processo de individuação é um processo também artístico, por quê? Porque é a produção de uma singularidade, de um ser absolutamente único no mundo, né? E possui aspectos também de cientificidade. Mais uma vez, observar, mensurar e replicar. Tem como observar a imaginação ativa? Tem. Tem como mensurar a imaginação ativa? Tem. Tem como replicar para outras pessoas? Cada pessoa pode praticar a imaginação ativa de acordo com um certo modelo? Tem. Né? Então, há essas características de ciência, mas não são redutíveis, ou seja, a imaginação ativa não vai se reduzir apenas à arte ou apenas à ciência, ela vai ocupar um espaço de antinomia entre uma coisa e outra, entre arte e ciência. Daí, mais uma vez, a importância da gente estudar as antinomias, né? Porque como a psique é um fenômeno paradoxal, a psique é um sistema parcialmente aberto e parcialmente fechado, ou seja, ela é ao mesmo tempo um fenômeno de adaptação consciente e ela é um fenômeno, eu diria até que um transfenômeno inconsciente. Ela não se esgota meramente no fenômeno. Existe uma fenomenologia da psique, claro, existe, mas ao mesmo tempo, quando a gente percebe o fenômeno anímico como aquele que diz respeito a algo que é inconsciente, ou seja, que a gente não sabe o que é, esse fenômeno psicológico se torna simbólico, né? Então, diz respeito a algo que a gente não tem conhecimento ainda. A gente, no máximo, a gente consegue pressentir. É por isso que eu trabalho com símbolos, trabalho com imaginação ativa, eu trabalho com sonhos. São trabalhos tão artísticos, lembram a produção de uma experiência artística, tá certo? O que não quer dizer que o trabalho com imaginação ativa seja um trabalho de arte e educação, ou seja, um trabalho de arte e terapia. Por quê? Porque arte e terapia é uma coisa, psicoterapia é uma outra coisa. São objetivos diferentes. Tá? E aí acontece de muitos psicólogos junguianos colocarem a arte-terapia no centro da clínica junguiana, substituindo a psicoterapia pela arte-terapia. Mais uma vez, o desejo deve ser um controle de instrumentalizar as imagens do inconsciente. Né? E também, para além da arte-terapia, a, a psicoeducação, tá certo? A psicoeducação é um tipo de educação muito próprio que acontece na clínica, que é diferente da arte-educação. Tá? Então, assim, há várias antinomias na obra do Jung, na prática da psicoterapia, Jung vai nos ensinar a psique depende do corpo, o corpo depende da psique, o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Né? Há uma antinomia de compreensão e explicação, há uma antinomia entre arte e ciência, e é nesse campo da antinomia, em que os opostos são sustentados, que a imaginação ativa vai acontecer. A imaginação ativa vai ser exercida. É por isso que a gente não interpreta a imaginação ativa no sentido de transformar as suas imagens em palavras, em conceitos. Os sonhos a gente analisa, a gente faz a dramatis personae, a gente pega as peripécias que culminam na análise, na resolução ou catástrofe, a gente faz a amplificação, a gente utiliza o método comparativo para poder compreender os sonhos, para amplificar o sentido da imagem do sonho, certo? Mas nós não fazemos esse serviço clínico com imaginação ativa justamente pelo fato de nós não podemos acrescentar nada à espontaneidade das imagens coletivas, das imagens inconscientes, do jeito que elas surgem. Desse modo também, a prática, e eu já estou começando a falar um pouco da prática da imaginação ativa, não ocorre propriamente na clínica, embora a gente ensine o paciente a fazer esse trabalho na clínica, mas ele ocorre em casa. Por quê? Porque é uma forma que o paciente tem de se colocar em terapia, em casa. Tá? Então, é isso, pessoal.
Nessa segunda aula, a gente falou um pouco sobre o que é imaginação ativa, quais são suas características, e utilizamos de alguns princípios metodológicos, né, científicos, para que a gente possa compreender um pouco melhor a epistemologia da clínica do Jung. E na próxima aula, que é a aula 3, vamos conversar exatamente sobre como praticar a imaginação ativa, como fazer a imaginação ativa. É isso, pessoal. Muito obrigado.